Com a sua vida, com a sua casa, amém, querido? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite para a nossa edificação no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 45. Capítulo 45 do livro do profeta Jeremias. Assim nos diz a palavra de Deus. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua presença aqui entre nós, pela alegria de estarmos, ó Deus, nesse culto tão festivo, tão espiritual, onde temos sido alimentados, tocados pela presença do Senhor, usando a vida dos nossos irmãos. E agora, Pai, nós temos a oportunidade de abrir o livro santo, a palavra do Senhor. E como na música que ouvimos agora, entender que é Tu quem nos dás o recado da palavra do Senhor nessa noite. Ser propício a nós, ó Deus, ser favorável a nós, e que isso de fato aconteça pela mediação de Jesus e a ação do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração em nome dEle. Amém. Meus irmãos, nós temos na nossa igreja um grupo, um ministério da igreja muito querido, muito especial, que é o nosso grupo de jovens adultos, o Novo Ministério Jovem. Eu tenho tido a alegria de participar desse grupo desde os primórdios da sua criação e temos estudado desde o começo do ano o Sermão do Monte. A propósito, irmãos, está sendo projetado aí agora o nosso site, onde você pode baixar as mensagens em áudio do nosso púlpito da Nacional, mas você já pode também assistir em vídeo estas mensagens, procurando no YouTube o canal IPN. Coloque lá Igreja Presbiteriana Nacional, você vai acessar alguma coisa e em seguida você se cadastre. Sempre que as mensagens do domingo forem colocadas no YouTube, você vai receber um e-mail te avisando disso. Você pode assistir o vídeo ou compartilhar a mensagem com alguém que seja do seu interesse. Mas como eu estava dizendo, então, no nosso conhecido e querido NMJ, o Novo Ministério Jovem, a gente está estudando o Sermão do Monte. Um dia desses nós conversávamos com um grupo sobre qual é o modelo hoje em dia de uma pessoa bem-sucedida. Aqui em Brasília, como é que a gente poderia descrever, embora isso não esteja dito e escrito em lugar nenhum, mas o que está no inconsciente das pessoas de um modelo de uma pessoa bem-sucedida. E aí eles foram dando várias marcas de uma pessoa bem-sucedida aos olhos da sociedade secular onde nós estamos inseridos. E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas delas. Uma pessoa bem-sucedida é alguém concursado, já passou no concurso público, finalmente, graças a Deus, né? Além disso, ele tem um bom salário, não é um concurso qualquer, tem um bom salário. Já tem um imóvel próprio, né? E de preferência num bairro, ou numa área, não é bairro, né? Numa região mais nobre de Brasília. É uma pessoa de prestígio social, ela tem recursos para fazer muitas viagens para onde ela quiser ir, tem carros bons, casado e com filhos, poucos, né? Porque hoje a ideia são poucos filhos. Né? Se tiver muito filho, já começa a olhar para você como alguém que já é meio fora do padrão e meio desajustado, né?
com essa ideia louca de ter muitos filhos. Assim são os sonhos de grandeza de muitas pessoas aqui na nossa área, na nossa cidade. Eles erraram muito na descrição aí do padrão de sucesso de uma pessoa a ser copiada, a ser seguida no seu exemplo. Pois é, nós temos diante de nós nessa noite uma passagem bíblica em que um homem nos é apresentado, uma figura discreta do Antigo Testamento, chamada Baruque, esse é o nome dele. Parece que os pais não gostavam muito dele, colocaram esse nome nele. E ele era um homem abençoado por Deus, um servo de Deus, só que ele foi advertido pelo próprio Deus. Deus mandou uma mensagem daquelas, assim diz o Senhor, para Baruque, pela boca do profeta Jeremias. Então tem algo muito grande acontecendo aqui, que chama a atenção. Não é comum um profeta ficar endereçando mensagens a indivíduos diretamente da parte de Deus. E nós vamos então nessa noite procurar conhecer esse personagem bíblico. Quem foi Baruque? Quando é que ele viveu? Quais eram as circunstâncias da sua época? E o que levou ao fato dele ter um capítulo dedicado a ele no grande livro do grande profeta Jeremias? E principalmente, que lição nós podemos, como cristãos hoje em dia, extrair dessa breve e discreta biografia? Eu creio, meus irmãos, pelo estudo e pela oração em torno deste texto bíblico, que nós podemos aprender uma lição essencial aqui com Baruque. Abençoado é aquele que se permite ser ensinado por Deus. O padrão de sucesso, o padrão de uma pessoa que é bem-sucedida e que de fato é abençoada, segundo a experiência de Baruque, que ficou aqui registrado para a posteridade, é se essa pessoa se permite ser ensinada por Deus. Serão bem-sucedidos aqueles que não resistirem, mas que, pelo contrário, aceitarem o ensino que vem da parte de Deus. E nós vamos então procurar aprender com esse Baruque, com esse homem abençoado, o que é de fato ter então uma vida abençoada. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos aprender com Deus que a obra de Deus está em andamento nesse mundo. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, que há uma obra de Deus em andamento nesse mundo, e Baruque, ele parece que estava meio sonolento, não percebia isso. Ele perdeu o foco em algum momento da sua caminhada e foi chamado à razão através do profeta Jeremias. Você está com a sua Bíblia aberta? Então, acompanhe comigo o verso 4 e o verso 5, parte do verso 5, em que Deus faz lembrar a Baruque o fato de que esta obra estava em andamento. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E no versículo 5 parte diz: porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Por que Deus fez essa menção em palavras tão dramáticas, sombrias até, fazendo lembrar a Baruque o que estava acontecendo? Baruque, ele viveu na época do profeta Jeremias. Ele era contemporâneo do profeta, que é Jeremias. Ele era sacerdote e profeta, e ele atuou, Jeremias, ele atuou ali próximo da invasão da Babilônia com Nabucodonosor. Ele foi o profeta, ou um dos profetas atuantes nos 3 últimos reis da nação de Israel, o que sobrou dela lá na parte sul da nação. O rei Josias, aquele grande avivalista, que fez uma grande reforma espiritual, ele acompanhou os últimos anos desse rei, e na sequência os 2 filhos sucessores de Josias, Jeoaquim, que foi morto de forma dramática por Nabucodonosor. Ele primeiro assassinou seus filhos diante dos olhos dele, vazou seus olhos e depois o assassinou, e a toda a liderança. E depois o rei Zedequias. Baruque, ou Jeremias, foi contemporâneo de todos esses reis. E o que está acontecendo nesse momento da história de Israel é que a nação, depois de ter saído do Egito, passado alguns séculos, cerca de 7 séculos mais ou menos, de posse da terra prometida, eles estão agora para ser banidos, exilados para a Babilônia.
E Jeremias, então, ele vai profetizar em todo esse período, durante 40 anos, e nesses 40 anos ele vai até o começo do exílio como profeta da nação. Portanto, nós temos aqui um momento dramático na história dessa nação, porque o exílio está se aproximando, Jerusalém será destruída e arrasada de uma forma, vai ser uma carnificina que vai acontecer ali, realmente um massacre vai acontecer dentro da cidade, perpetrado por Nabucodonosor e o seu exército, e tudo isso acontecendo ali por volta do ano 600 anos de Cristo, para arredondar aqui para os irmãos. E o que Deus está fazendo, meus irmãos? Deus está indignado com Israel e com todas as nações em volta, por causa da maldade das nações. E especialmente de Israel, com quem Deus tinha feito uma aliança. Deus viu que depois de todo aquele cuidado e todo aquele carinho que Deus teve com a nação, eles agora adotaram uma conduta mais do que idólatra, sincretista. Eles eram capazes de adorar a Deus no templo e de adorar deuses pagãos ao mesmo tempo, sem com isso sentirem que estavam fazendo algo equivocado. Para eles não havia nenhuma contradição entre servir a Deus e servir ao mundo, servir a sua própria vontade, a sua própria carne. E é então nesse momento em que o profeta Jeremias traz a mensagem de juízo sobre Israel e sobre todas as nações daquela época. O texto bíblico, durante vários capítulos, isso fica muito claro, mas lá pelas alturas do capítulo 25, nós somos informados de que o Senhor entrou em juízo contra toda a carne, contra todas as nações espalhadas na face da terra. E Jeremias tinha uma mensagem bem objetiva para a nação de Israel. Ele dizia o seguinte: olha, o juízo de Deus é irremediável, não tem volta. Só tem um jeito de vocês preservarem a sua vida: se rendam ao inimigo, desertem da cidade, se entreguem aos invasores, desistam da soberania nacional, porque quem não fizer isso não vai sobreviver. Então você pode imaginar como que esta mensagem chegou aos ouvidos dos judeus sempre tão nacionalistas. Jeremias era visto como um traidor. Jeremias era visto como alguém pró-imperialista, pró-yanquis babilônicos. E ele então começou a ser perseguido, o seu ministério não teve resultados no sentido de um arrependimento da nação, no sentido de mudar as circunstâncias, e ele se lamentou tanto pelo que ele viu acontecer à sua volta, tanto antes quanto depois da destruição, que ele passou a ser conhecido como o profeta chorão. E foi esse o momento, meus irmãos, em que Baruque viveu, foi essa a circunstância que ele presenciou e testemunhou, momento de destruição de Deus na sua própria nação e nas nações vizinhas. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Hoje em dia, século 21, Brasília. Meus queridos, assim como no século VI a.C. e até hoje, Deus está conduzindo a história da salvação da humanidade. Só mudaram as nações, só mudaram as circunstâncias econômicas, políticas, geopolíticas, mas o processo continua em pleno andamento. Há um Deus assentado no trono, governando todas as coisas, e muitas vezes nós nos tornamos como esse Baruque, de não perceber o que Deus está fazendo, e podemos com isso nos tornar passíveis da repreensão divina. Me faz lembrar a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 13:11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Percebe, meus irmãos? Talvez alguns de nós começamos bem na caminhada cristã, mas com o passar do tempo, assoberbados com as coisas que temos que fazer, com os projetos que temos na nossa vida, nós perdemos de vista a grande história da redenção que acontece por trás da nossa própria história individual. A nossa salvação, meus irmãos, está mais próxima de se concretizar, de se consumar, do que quando no princípio você aceitou a Cristo e se tornou uma nova criatura. Amém, irmãos? Jesus está voltando e muitas coisas vão mudar a partir daí. Só que daqui até lá, até que isso aconteça,
nós teremos muitas tribulações nesse mundo. E Jesus sempre foi muito claro a esse respeito. E no nosso curso do livro das 7 igrejas, do livro do Apocalipse, na escola dominical, que encerramos hoje, o versículo-chave do nosso curso, que resume bem a ideia de todo o livro do Apocalipse, diz o seguinte, no capítulo 17, 14 daquele livro: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós cantamos há pouco que todas as nações vão dobrar seus joelhos e vão confessar que Jesus é Senhor. Mas nesse texto que acabo de ler também diz que muitas nações serão destruídas, muitas pessoas serão condenadas. E é isso que está em andamento, meus irmãos. E nós precisamos recordar disso. Você crê no governo soberano de Deus? De verdade? Você anseia pela vinda do reino de Deus? Você quer que esse reino venha? Você está acordado e de olhos abertos para essa realidade? Você crê que toda a carne será julgada? Os justificados para a vida eterna e os pecadores rebeldes, os chamados ímpios nas Escrituras, para o inferno. Por mais politicamente incorreto que isso possa parecer nos nossos dias ser dito, mas essa é uma realidade bíblica, inegável. A ressurreição dos mortos vai acontecer e essas duas coisas se darão. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, estaremos com Ele na eternidade, e aqueles que rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram a Cristo, serão condenados. E meus irmãos, Deus será glorificado na salvação dos justos, ou justificados por Cristo, e Deus será glorificado na condenação dos ímpios. É isso que o profeta, que Deus diz para falar com Baruque através do profeta. E essas convicções, meus irmãos, devem afetar o nosso jeito de viver. O Baruque, ele tinha perdido de vista esta grande obra de Deus, e isso afetou o seu estilo de vida, isso afetou o seu estado de espírito. Se nós cremos no governo soberano de Deus e na obra de Deus que está em andamento por toda a terra, isso vai afetar a maneira como nós vivemos. Abençoado é aquele que permite ser ensinado por Deus, como Baruque foi ali naquele momento. Ele foi reensinado, ele foi relembrado do que Deus estava fazendo. Há uma obra de Deus em andamento nesse mundo. Eu espero que você se alegre com isso, que você alimente a sua esperança e o seu coração em relação a essa verdade tão séria e tão importante da vida de cada um de nós. Mas um outro aprendizado que nós precisamos ter e assimilar se queremos ser abençoados como Baruque, é que aos servos de Deus não cabe a grandeza. Aos servos de Deus não cabe a grandeza. Isso foi para acordar algumas pessoas, né? Volte a sua atenção novamente para o capítulo 45, versículo 3. Capítulo 45, versículo 3. Disseste, Baruque disse, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. E no versículo 5, e procuras tu grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Aos servos de Deus não cabe a grandeza. Quem foi Baruque? Nós já vimos quando foi que ele viveu. Mas quem foi ele? Quem é essa pessoa? O nome dele, meus irmãos, é uma palavra derivada do verbo hebraico barak, que significa na língua hebraica abençoar. Portanto, Baruque é abençoado. O nome dele é feioso para nós, mas na língua materna dele era um nome muito especial. Ali estava um homem abençoado. E ele era o que os hebreus chamavam de um cafar, um escriba, um escrivão, um amanuense, alguém com formação técnica, com cultura suficiente para ser copista, para redigir documentos, fazer cópias da Escritura.
e ele era, portanto, um homem de estirpe, era um homem sábio, um homem culto, não era uma pessoa qualquer. E ele se associou com Jeremias como um amigo muito especial de Jeremias, mais do que um amigo, um discípulo dele. E era ele o encarregado de escrever todo o livro do profeta Jeremias. Foi ele quem pelo menos fez a digitação do livro, né? Se houvesse ali digitação, mas ele fez então a cópia manuscrita, ou escreveu, pôs a termo aquilo que o profeta ia lhe falando da mensagem de Deus. E o seu pai e a sua família era formada de pessoas também da elite da nação de Israel. Seu pai havia sido governador em Jerusalém, o nome dele está aí na sua Bíblia, Nerias era o nome dele. E ele tinha um irmão também chamado Seraías, que fazia parte da corte. Você encontra essa informação no capítulo 51, 59. Seraías, seu irmão, filho do mesmo pai, era camareiro-mor do rei Zedequias, o último dos reis, esse inclusive já no exílio. E como foi a vida desse cidadão? Ao se associar com Jeremias, Baruque, o abençoado, ele fez alguma coisa muito importante, e algo aconteceu de importante na sua vida que fez com que seu nome figurasse em um capítulo inteiro do livro do profeta. Ele digitou, ou ele escreveu o livro 2 vezes. Você já imaginou? A gente, quando esquece de salvar e perde uma cópia de um documento, a gente entra em pânico, não é verdade? É um desespero total. Quanto mais se for um documento muito importante. Imagina seu TCC, você está lá fazendo TCC, e você não salvou nada, e de repente, na véspera de entregar, você perde todo o arquivo. Pois é, ele fez a primeira cópia do arquivo, foi designado para levar ao povo, ler ao povo, leu. Depois leu diante dos príncipes, leu. E depois foi chamado para ler diante do rei, mas o rei teve um acesso de fúria, pegou um canivete, rasgou o livro, o rolo todo, não esperou nem chegar até o final, e jogou na fogueira. Ele perdeu todo o trabalho dele. E mais, o rei mandou prender o profeta, mandou prender o secretário do profeta. A coisa ficou feia para o lado deles, e Jeremias, ao invés de fugir, chama o seu secretário e fala: pega aqui esse rolo aqui e vamos lá, escrever tudo de novo. Por fazer a segunda via do livro do profeta Jeremias. É o que você tem nas mãos aí, é a segunda via. A primeira foi para o fogo, tá? Não sobrou nada. Então ele viveu momentos muito tensos. Teve que fugir com o profeta Jeremias, tiveram que se esconder da ira do rei, porque aquele documento, esse livro, mais parecia um panfleto revolucionário, traidor da pátria, dizendo que era para se entregar aos inimigos. Jeremias, inclusive, foi preso, foi jogado numa cisterna, e Baruque estava lá no meio dessa confusão toda. E aí veio, então, o pecado de Baruque, que resultou neste capítulo 45. Ele ficou frustrado pela falta de reconhecimento. Eu tenho me dedicado a Deus, eu tenho servido a Deus, não tenho poupado esforço, já 2 vezes escrevi esse livro, e ao invés de eu ser aclamado pela corte, pelos príncipes, pelas pessoas, pelo rei, eu sou tratado dessa maneira. No começo estava tudo bem, parecia que era uma carreira bastante bonita essa, e realmente em Israel, ser escriba de um profeta era um privilégio tal que eles consideravam, quem diz isso é Calvino, eles consideravam que era a mesma coisa que você escrever as palavras ditadas pela boca de um anjo. Isto era ser escriba de um profeta, uma honra muito grande. Ele começou nesse entusiasmo: vou servir a Deus, eu vou colocar meus dons, meus talentos, minha vida para o serviço do Senhor. Mas na hora que a coisa apertou, e a segurança dele foi ameaçada, quem sabe a sua família ficou em situação difícil também, ele está frustrado, ele está com medo, e pior, ele está decepcionado com Deus. Foi Deus quem me acrescentou, ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. A vida de escriba de profeta já não é fácil, e esse rei agora perseguindo a gente. Olha a mensagem que o fardo da mensagem que nós apresentamos, que tudo isso aqui vai ser destruído, que nossa nação vai ser extinta. Essa mensagem já é muito dura, e agora ainda vem essa perseguição pessoal contra a minha pessoa. Me fez lembrar a música que o Plenitude cantou há pouco,
quando abatido estou e não sinto que estás ao redor de mim, e não sinto que estás ao redor, Senhor, e tenho pena de mim, sem saber que essas provações vêm de ti. Foi Baruque que escreveu isso aqui? Não? Não, né? Podia ter sido. Essa música, ela é antiga, mas não tão antiga assim, da época de Baruque, né? Ela é da época do Maurício Camargo, mas é um pouquinho mais recente. É um pouquinho mais recente. Então, meus irmãos, Baruque condena o modus operandi divino. Deus, o Senhor não tem sido justo comigo. O Senhor não tem sido bom comigo. O Senhor não está sabendo cuidar da minha vida direito, porque as coisas não estão acontecendo de acordo com as minhas expectativas. E essa pode ser a história de muitos de nós, irmãos, que a gente começa bem, até certa altura. Mas quando as coisas apertam, os problemas vêm, as decepções surgem, dentro, fora da igreja, na vida pessoal, na vida profissional, nós começamos a fraquejar na nossa fé e muitas vezes nós questionamos o próprio Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Mas, meus queridos, no reino de Deus, nós precisamos aprender de uma vez por todas que a lógica é invertida, de ponta cabeça. Neste reino, no reino deste mundo, no século em que nós vivemos, a grandeza de uma pessoa está em quantas pessoas servem a ela. Quanto mais serviçais, quanto mais subordinados nós tivermos, mais importantes nós somos nesse mundo. Mas no reino de Deus, a lógica é diferente. Quanto mais pessoas você servir, mais nobre você é considerado no reino de Deus. Quanto maior for a sua perseverança nesse serviço, apesar das dificuldades todas, maior é a sua nobreza aos olhos de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Não cabe ao servo e à serva de Deus, que sou eu e é você, que somos nós, buscar grandezas, glórias, e em detrimento da nossa cooperação com a obra de Deus nesse mundo. E eu não me refiro aqui, já que somos protestantes reformados, apenas a obra que se faz na igreja local, mas toda a nossa vida é para a obra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos recuperar a perspectiva bíblica de sucesso. Lembra da descrição dada lá pelos meninos do Novo Ministério Jovem, nossos jovens lá? Pois bem, na palavra de Deus nós aprendemos que as marcas de sucesso são diferentes. Esse era um homem abençoado, Baraque era o nome dele, ou Baruque era o nome dele, apesar de ser um homem perseguido, bem-sucedido aos olhos de Deus, Deus estava satisfeito com ele. E me faz lembrar, meus irmãos, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças começam com uma expressão, makarios, bem-aventurado. Sabe o que é makarios em grego? Abençoado. Baruque, makarios, abençoado. Só mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. E Jesus ali então ele diz que abençoado é a pessoa que tem o caráter como o de Jesus. Abençoado é ser como Cristo, ser nova criatura, ser redimido, ter seu nome escrito no livro da vida. Isso é que é ser abençoado. Não é ter, não é ser aplaudido pelos valores e o sistema do nosso mundo. Não faz sentido. A ideia que Deus queria dizer para Baruque era que não faz sentido ele se preocupar em pintar as portas e as janelas da casa dele quando a cidade estava para ser destruída. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Baruque que grandeza não é algo que nós devemos buscar. Se estivermos buscando grandeza, conforto, apreciação, corremos o risco de, como ele, dizer, ai de mim agora, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Mas por último, meus irmãos, nós podemos aprender também com a história dessa biografia discreta das Escrituras, que Deus é fiel e Ele cumprirá as suas promessas para você. Se a gente fosse de uma igreja pentecostal, ia ter um glória a Deus, um aleluia aqui agora, né? Fala bem baixinho aí dentro do seu coração, glória a Deus por isso, tá? Deus é fiel e cumprirá as suas promessas para você. Isso fica claro na mensagem enviada. Assim diz o Senhor, Baruque, assim diz o Senhor. Deus se importa com seus servos. Deus é sensível às nossas lutas.
E embora Deus não releve, não alivie o pecado tem que ser corrigido, tem que ser confessado, tem que haver arrependimento. Depois que o Senhor repreende a Baruque, ele então vai consolar o servo do profeta, o discípulo do profeta, e vai usar o profeta chorão para consolar outro chorão. Olha que interessante. Porque Paulo diz isso, que o Deus e Pai de toda consolação nos consola, para que nós sejamos capazes de consolar outros com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. E o profeta chorão, já consolado por Deus nos capítulos 12 e 15, ele agora é capaz então de consolar o profeta. E ele diz, assim diz o Senhor não nos promete, meus irmãos, grandeza pessoal ao segui-lo, mas ele nos promete segurança. Imagine você que estava para ser derramado o cálice da ira de Deus sobre Israel e as nações. O que ia ter de morte, o que ia ter de destruição, e Deus diz para Baruque o que ele mais precisava ouvir. Baruque, eu sei que seu irmão está lá na corte, e talvez você fique pensando assim, que hora foi aquela em que eu decidi ser escriba, né? Se eu tivesse me tornado um oficial da corte, eu não estava agora sendo preso, perseguido, eu podia estar lá no bem bom. Isso deve ter passado pelo coração dele. O irmão dele estava lá na corte, mas Deus está dizendo para ele que, olha, o mais importante eu tenho reservado para você. A ti, eu darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Deus está prometendo para ele que, embora as guerras fossem assolar toda aquela região, não importa se ele estivesse na Palestina, se ele estivesse na Babilônia, ou se ele fosse para o Egito, como de fato ele foi levado prisioneiro por alguns dos seus conterrâneos, Deus o guardaria e Deus o protegeria. Os estudiosos acreditam que Jeremias, apesar de todas as dificuldades, morreu já com a idade avantajada. E certamente essa promessa se cumpriu na vida de Baruque, e ela foi dada 20 anos antes da destruição. O nosso problema é esse, né? É que Deus fala as coisas e demora para acontecer, né? Não acontece na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, a gente vai ficando impaciente, e ele teve que receber uma palavra dessa encorajadora, que só ia acontecer 20 anos depois. Por isso, meus irmãos, nós temos que aprender com Baruque o que ele aprendeu duramente, a confiar nas promessas de Deus, e a não aspirar por grandeza, se as coisas não estiverem caminhando exatamente do jeito que nós gostaríamos. Não vale a vida mais do que comida, Jesus ensinou no Sermão do Monte. Não vale a vida mais do que prestígio na corte? Pois é, Baruque, é isso que eu tenho reservado para servir a você. A nossa glória, meus irmãos, deve ser a glória de servir a Cristo, de sermos salvos, de sermos da família de Deus. Baruque perdeu de vista por um momento que ele estava servindo ao Deus eterno, e servindo ao Deus eterno a um dos profetas de maior destaque na nação de Israel. Jeremias foi confundido com Jesus. Quando Jesus se encarnou, acharam que Jesus era Jeremias. Não acharam que ele era Sofonias, nem Malaquias, mas Jeremias confundiram, dado o prestígio que esse profeta tinha a quem Baruque estava servindo. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que Deus honra aqueles que o honram. Deus honra nosso propósito de sermos fiéis e obedientes e consagrados e nos separarmos das coisas desse mundo, embora estando no mundo, para agradar a Deus na nossa vida. Baruque foi privado das glórias de uma corte decadente, mas ele recebeu a glória de servir aquele profeta e a glória de nós hoje estarmos aqui falando dele, de um registro que foi feito a respeito dele no livro do profeta Jeremias. Se ele estivesse na corte, o máximo que a gente ia falar é o que falamos de Seraías, seu irmão, camareiro-mor do rei Zedequias, nada mais. Você percebe que vale a pena servir a Deus? Consegue ver que vale a pena nós continuarmos nos santificando e nos consagrando a Deus? Jesus, meus irmãos, ele falou que a nossa maior alegria e aquilo que nós mais devemos buscar não é a glória que vem por servirmos a Ele, por termos projetos nesse mundo, mas Ele disse, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
E isto traz para nós grandes promessas, meus irmãos. O fato do seu nome estar escrito no livro da vida traz promessas tais como: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, se alegre, porque você não vai conhecer esse lago de fogo e essa segunda morte chamada inferno e condenação eterna. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Seu nome vai ser proferido pela boca de Jesus, como sendo dele, diante de Deus e dos anjos quando Jesus voltar. E nela, na cidade santa, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus fez uma promessa para Baruque: Baruque, eu vou conservar a sua vida no meio de toda a destruição. E ele fez essas promessas para nós. Nossa vida será preservada eternamente, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? E essa deve ser, então, a nossa maior alegria. Abençoado é aquele que se permite ser ensinado por Deus. Vamos pedir, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a apreender estas lições da vida de Baruque de uma maneira prática e pessoal na nossa vida. Peça a Deus discernimento do plano dele, do plano macro de Deus, e como a sua vida se encaixa nesse plano que Deus tem traçado na história da salvação da humanidade. Você faz parte disso. Vamos pedir a Deus, meus irmãos, que nos dê um coração de servos, humildes, para não aspirarmos grandezas. Muitos dos problemas de relacionamento advêm daí, e espirituais também, dos sonhos de grandeza que nós acalentamos à parte da vontade de Deus. E vamos pedir a Deus, meus irmãos, que fortaleça a nossa fé, para nós ficarmos firmados nas promessas que Deus tem para nós. De todas elas, essa a principal e a melhor e a maior. A promessa de que, uma vez que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos a vida abundante agora e eterna assegurada para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz, mesmo assim